Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Eu tinha muita inveja da beleza da minha mãe. Olá, a quem possivelmente me esteja ouvindo. Não vou me identificar e nem dizer meu local de origem. Escrevi isso porque, de alguma maneira, me ajuda a liberar um pouco das minhas culpas. Embora eu esclareça que nunca me arrependi, de certa forma, ela me obrigou a fazê-lo pela maneira como sempre me tratou e, sobretudo, porque nunca consegui esquecer aquelas palavras ferinas com as quais me torturava todos os dias. A pessoa de quem falo é aquela mulher que me deu a vida, embora tenha feito apenas isso, me dar a vida. Porque, sinceramente, durante cada segundo da minha existência, sempre me demonstrou quanto me desprezava. A vida da minha mãe foi um caos total. Talvez ela tenha vivido seu próprio calvário, mas essa não é a minha história, e por hoje só desejo contar a minha. Sei que sou uma pessoa fria, cruel e, sobretudo, egoísta, mas as circunstâncias da vida e o trato da minha mãe foram as principais causas para me tornar no que possivelmente agora sou, um monstro. Tudo começou desde que eu tenho uso da razão. Mamãe sempre me tratava com desprezo e, inclusive, nunca recebi um abraço seu. Ela se tornou mãe quando soube que eu estava em seu ventre, coisa que não a deixou feliz, e tentou por todos os meios me abortar. Isso ela sempre me dizia com suas próprias palavras. Eu não desejava ser mãe, mas você chegou e estragou minha vida. Minha mãe sobreviveu nas ruas desde que tinha 14 anos. Seu pai, meu avô, abusou dela e por esse motivo saiu fugida de casa. Encontrou um trabalho como ajudante de cozinha, mas o dono quis se aproveitar dela. Assim, sempre lhe aconteciam as mesmas coisas, porque, bem, minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita. Tinha cabelo castanho claro, pele branca e olhos grandes, meio azulados. Ela dizia que sua avó tinha sangue espanhol, embora não se lembre muito bem, pois faleceu quando ela tinha apenas 5 anos. Sendo tão bela, ela decidiu se dar a muitas aventuras com alguns homens, os quais lhe davam dinheiro em troca. No entanto, em um desses tantos encontros, ficou grávida de mim, e assim sua vida mudou para sempre. Esse homem era meu pai, que a levou para morar com ele. No entanto, minha mãe nunca esteve apaixonada por ele, porque, bem, meu pai não era fisicamente atraente, mas tinha uma posição econômica modesta, graças ao seu trabalho. Foi assim que minha mãe aceitou ir viver com meu pai. Ele sim me mostrava seu amor, e eu o amava muito, mas a vida e o destino tinham outros planos para nós, e um dia ele não estava mais comigo. Ao falecer em um terrível acidente de trânsito, eu tinha ficado sozinha com minha mãe aos 8 anos. Naquele momento, papai havia deixado um seguro de vida, o qual serviu para viver sem preocupações. E isso deixou minha mãe mais do que feliz. Embora o papai tenha falecido, ela não quis viver o luto. Começou a sair para festas para poder se divertir. Segundo ela, merecia aproveitar a vida que eu mesma lhe havia roubado com o meu nascimento. Reconheço que com essa atitude da minha mãe, surgiram sentimentos negativos dentro de mim. Em alguns momentos comecei a odiá-la, e esse ódio foi crescendo com o passar dos anos, sobretudo quando completei 15 anos. Porque não gostava do meu físico. Minha altura era de 1,50 e, embora tenha se passado mais de 2 anos, não cresci 1 centímetro a mais. Além do desprezo dela por mim, eu tinha que tolerar que ela ficasse cada vez mais bonita com o passar dos anos e recebesse pretendentes em abundância. Naquele momento, estávamos mais afastadas do que nunca. Eu tinha acabado de completar 17 anos quando tentei usar maquiagem para parecer um pouco mais bonita, mas a forma do meu rosto era idêntica à do meu pai, e eu não gostava da minha própria imagem ao me olhar no espelho. Em poucas palavras, havia herdado o físico do meu pai. As pessoas ao meu redor diziam que eu era a sua cópia exata.
E embora eu o quisesse e sentisse muita falta dele, o odiava com todas as minhas forças. E não a minha mãe, que era uma mulher extremamente bonita. Com o passar do tempo, entrei a trabalhar em um restaurante. Fiz isso porque minha mãe me limitou com o dinheiro que papai havia deixado. Segundo ela, já não havia mais nada. E isso era uma mentira que acabei descobrindo muito depois. Lá conheci Josué, um homem de 40 anos, muito mais velho que eu, mas realmente interessante. Josué era sócio do dono do restaurante. Quando cheguei pedindo a vaga, ele me atendeu, me dando a oportunidade de trabalho. Agradeci muito e, a partir desse momento, tentei tratá-lo com muita gentileza. Josué, por sua parte, se mostrou amável e cortês comigo. Praticamente era todo um cavalheiro, como os homens que já quase não existem no mundo. Ele me sorria frequentemente e, sem pensar, fui me apaixonando por ele. Quando eu tinha quase 18 anos, os colegas de trabalho diziam que aquele homem era demais para mim, mas eu sentia que ele gostava de mim de alguma forma, porque sempre aceitava cada um dos meus gestos. Naquele tempo, comecei a engordar, apesar de estar de dieta. Isso não servia para nada. Houve momentos em que não comia nada durante o dia. No entanto, não aguentava por muito tempo e voltava a comer como uma gorila. Ao conhecer aquele homem interessante, comecei a me preocupar com meu físico, mas não podia fazer nada. E embora tentasse fazer tudo o que podia para me sentir bem, no final acabava sendo a mesma cópia do meu pai, que também era baixinho e meio gordinho. Uma noite, enquanto estava no restaurante, vi que minha mãe estava lá junto com uma amiga. Quando a vi, me virei para não encontrá-la, porque já não podíamos nos tolerar uma à outra. Naquele momento, não quis atender sua mesa, e a outra garçonete foi em meu lugar. Me fiz de doente, e como Josué era um homem muito compreensivo, deixou que eu ficasse sentada na cozinha. Você descansa, não deve se preocupar. Quando ouvi suas palavras, vi que ele foi se aproximando da mesa onde estava minha mãe. Ali Josué ficou alguns segundos olhando para ela, e depois vi como ele estendeu a mão para cumprimentá-la. Ao chegar em casa, minha mãe ainda não havia chegado. Eu não a esperei e fui para o meu quarto para me deitar e também para tomar um banho. Sentia muita raiva porque lembrava a cada momento da atenção de Josué com minha mãe. Era uma espécie de ciúmes sem razão, porque aquele homem era apenas meu chefe e, obviamente, não queria se interessar por uma mulher insignificante como eu. Algumas horas depois, por volta das 12 da noite, ouvi a porta se abrindo. Como não conseguia dormir pensando em tudo o que aconteceu, levantei-me para tomar um copo d'água na cozinha. Nesse momento, vi minha mãe sentada no sofá, que parecia um pouco ébria. E bem, era muito normal porque ela costumava sair para festas com suas amigas e outros homens. Na manhã seguinte, me apressei para me preparar. Naquela ocasião, meu horário de entrada era exatamente às 12 do dia, porque eu tinha que ficar até 1 da manhã. Isso me convinha, já que recebia boas gorjetas extras à noite. Durante aquelas horas em casa, minha mãe estava com um sorriso de orelha a orelha. Então tive a ideia de perguntar quem seria sua próxima conquista. Ao que ela me respondeu: aquele homem do restaurante, Josué. Josué resultou ser muito interessante. Acho que gosto demais dele. Ao ouvir suas palavras, senti um profundo ódio correndo por todo o meu corpo. Não conseguia aceitar que minha mãe, minha própria mãe, me roubasse o homem de quem eu estava profundamente apaixonada. No entanto, não podia fazer nada, pois ele nem sequer olhava para mim. Com o passar dos dias, notei a ausência de Josué no restaurante. Só o via por alguns minutos e depois desaparecia, deixando alguém mais responsável por todas as tarefas. Os outros funcionários começaram a murmurar sobre uma possível conquista de Josué e talvez a futura dona do negócio. De qualquer forma, tentei me manter o mais tranquila possível, porque sabia que nada poderia fazer se aquele homem conseguisse uma mulher, mas de maneira nenhuma aceitaria que fosse justamente minha própria mãe.
Quando chegava em casa, mamãe nunca estava, como sempre. Então aproveitei para mexer nas coisas dela e encontrei uma foto de Josué, onde ele fez uma dedicatória que dizia: "Para uma mulher linda, espero que você não termine comigo." Sim, era a letra do meu chefe. Senti então como meu coração se partia em pedaços e um ódio indescritível começou a se formar do fundo do meu coração. Mamãe havia conseguido o que nunca pude fazer, o amor do único homem que eu havia amado. Decidi então confessar ao meu chefe meus sentimentos por ele. Eu sabia que ele era muito mais velho que eu, mas isso não impedia que eu o amasse tanto. Quando vi chegar em seu carro, corri imediatamente para poder falar com ele. "O que você deseja?" "Estou com pressa", ele me disse de maneira rude. Senti que era minha única oportunidade para fazer com que ele soubesse quanto eu o amava. Mas, quando estava prestes a confessar meus sentimentos, vi que um táxi chegava com minha mãe, usando um daqueles vestidos elegantes. Ela estava linda e disfarçava muito bem a idade. Josué correu até ela para lhe dar um beijo na boca, e minha mãe me olhou com um sorriso de satisfação. Naquele momento, saí do restaurante sem dizer nada a ninguém. Não me importei em ser demitida, porque naquela hora havia muita gente. O que eu precisava era fugir daquele lugar, porque algo dentro de mim havia se partido em 1000 pedaços. Quando fui embora, deixei minhas coisas para trás. Apenas caminhei com meu uniforme de garçonete sem rumo, sem saber para onde ia. Na verdade, só tinha uma nota de 20 que estava no meu bolso. Ao chegar em frente a um mercadinho, entrei para comprar um refrigerante e me sentei ao lado da calçada sem saber onde havia chegado. "Você está bem, moça?" me perguntou uma senhora de uns 50 anos que carregava uma sacola de pão. Eu disse que sim, assentindo com a cabeça, mas era evidente que não conseguia nem reagir quando falavam comigo. Estava destruída em 1000 pedaços e nunca pensei que isso de amor me faria sofrer tanto. Demorei muito para voltar a buscar minhas coisas. Quando fiz isso, Josué não estava lá, e um dos meus colegas, muito preocupado, perguntou onde eu havia estado. Não quis falar sobre o assunto, peguei tudo e fui para casa, sem me importar com absolutamente nada. No caminho de volta, pensei que não era justo que minha própria mãe ficasse com um homem que eu havia escolhido para mim. Ela, por ser quem era, poderia ter qualquer um a seus pés, enquanto eu nem sequer havia dado meu primeiro beijo. E bem, é desnecessário dizer que minha virgindade estava intacta, estava com o coração e ilusões destruídas. Quando cheguei em casa, a mamãe não estava e só recebi uma mensagem dela por texto dizendo: "Não vou chegar. Estou me divertindo muito." Imediatamente, imaginei Josué nos braços de minha mãe e tinha certeza de que possivelmente eles estavam juntos. E naquele momento não podia fazer absolutamente nada. Então fui para o quarto da mamãe e, muito irritada, tirei suas roupas do guarda-roupa. Estava decidida a destruir tudo com umas tesouras, mas algo dentro de mim me disse para não fazer isso. Chorei desconsolada, odiando minha mãe com todas as minhas forças. Não entendia por que ela era tão bonita e eu não tinha nem uma pitada de sua beleza, apesar de ser sua filha. Quando adormeci, comecei a sonhar coisas não tão agradáveis. Vi Josué na cama com minha mãe muito feliz. E aproveitando o momento, senti uma dor profunda no peito que pouco a pouco ia se tornando muito maior. Dentro daquele sonho, desejava sair correndo com todas as minhas forças. Mas quando estava prestes a fazer isso, acordei de repente gritando. Comecei a sentir muita ansiedade. Queria ligar para Josué para interrompê-los um momento, mas decidi me acalmar. E com a cabeça fria, foi assim que me permiti pensar. Minha mãe não iria sair com a sua. Ela me odiava e por isso eu também a odiava. Porque embora em algum momento eu tenha sentido amor por ela, isso se transformou em ódio quando ela me roubou o amor da minha vida. E isso nunca pude perdoar. Sentei-me na cama por várias horas. No começo tudo estava imerso em um silêncio sepulcral e a atmosfera do meu quarto absorveu toda a tristeza, o ódio e o ressentimento que lamentavelmente se acumulava dentro da minha alma. Em pouco tempo,
Eu havia me tornado outra mulher, diferente da que eu conhecia. Na manhã seguinte, saí cedo, peguei um táxi para ir o mais longe possível. Desejava desaparecer e não ver minha mãe, porque com certeza ela iria querer me contar como foi sua noite quente de paixão. Isso, claro, eu não ia conseguir suportar. Por esse motivo, me ausentei de casa durante todo o dia. Precisava pensar nas coisas sem que ela estivesse presente. De repente, vi alguns vândalos que estavam lá fora. Ao me aproximar, um deles me convidou para experimentar um cigarro. E para ser sincera, nem pensei, porque aceitei. Assim, como se nada, comecei a sentir coisas inexplicáveis. Em questão de minutos, toda aquela dor que estava sentindo começou a desaparecer. Me senti flutuando em uma nuvem de algodão. Ao ficar feliz, comecei a experimentar outro tipo de substâncias, mas essas iriam me custar algo de dinheiro. No total, isso não me importou e dei tudo o que tinha para continuar provando aquela medicina que me fez esquecer todos os meus problemas. Dias depois, voltei várias vezes para comprar mais substâncias. Havia uma garota da minha idade, cheia de tatuagens e até com um piercing no nariz. Com o passar do tempo, os caras começaram a me convidar para festas e alguns bares onde havia clientes para as substâncias. Foi lá que perdi minha virgindade. Infelizmente, tive que me deitar com um velho em troca de dinheiro, pois precisava pagar os cigarros e aquelas substâncias. Isso me fazia sentir bem e, portanto, esquecer todos os meus problemas. Durante um tempo, deixei de seguir Josué, porque sabia que ele estava saindo com minha mãe. No entanto, no fundo do meu coração, desejava tanto ter, ao menos, um pouco do amor dele. Algo que para mim era impossível. Uma noite comecei a beber descontroladamente, consumindo algumas cervejas. Estando embriagada, comecei a chorar enquanto meus amigos me olhavam surpresos. Usei um pouco das substâncias, mas mesmo assim não consegui me sentir melhor. Sentia que toda aquela dor voltava a consumir meu corpo e, acima de tudo, a vontade de viver. Dias depois, visitei os caras todos os dias e eles me davam aquelas substâncias. E bem, depois de algumas semanas me disseram quanto eu tinha que pagar pelo que havia consumido. Era uma quantia realmente alta, dinheiro que eu, obviamente, não tinha. Sirena, a líder daquele grupo, me disse que, apesar da amizade entre nós, as dívidas tinham que ser pagas sem desculpas nem pretextos. Naquele momento, comecei a rir e perguntei de onde eu iria tirar aquele dinheiro, enquanto tentava rir com eles. No entanto, isso não funcionou. De repente, Sirena se aproximou e, segurando meu pescoço com uma faca afiada, me disse em um tom ameaçador: "Você tem que me pagar esse dinheiro agora." Entendi claramente a mensagem. Usei muitas substâncias sem pensar que teria que pagá-las depois. Mas eu não tinha um único centavo, pois havia parado de trabalhar para me esquecer para sempre de Josué, que já era o namorado da minha mãe. Naquele momento, me deram uma semana de prazo. Então, fui para casa para pensar em como sair daquele problema, pois acreditava que aqueles caras eram meus amigos e estavam me ajudando. Mas da realidade, era muito diferente. De repente, vi minha mãe chegando em casa de mãos dadas com Josué. Eles pareciam muito apaixonados, e isso começou a me machucar muito. Minha mãe me disse para me aproximar no momento em que chegou em casa. Josué me cumprimentou cordialmente, como costumava fazer no restaurante. Naquele momento, ele perguntou por que eu não tinha ido trabalhar, e para não chorar na presença dele, apenas disse que tinha outro emprego, e me virei voltando para o meu quarto. No dia seguinte, encontrei a notícia de que Josué havia dormido em casa com minha mãe, e eles me informaram que iam se casar. Isso, claro, me devastou completamente. E antes que descobrisse meus sentimentos, saí para a rua sem dizer nada. Naquele momento, recebi várias chamadas de Sirena, me cobrando a dívida das substâncias que supostamente me haviam dado. Mas não foi assim. Não sabia o que fazer, pois o tom ameaçador daquela mulher não era em vão. Depois de pensar por muito tempo, me veio à mente minha mãe com Josué.
que tinha dinheiro por ser um dos donos do maior restaurante da região. Aquele homem tinha uma boa posição econômica e agora, com a sorte da minha mãe, ela iria desfrutar daqueles benefícios. Naquela noite nem consegui fechar os olhos. Não conseguia dormir porque meu celular também estava tocando com chamadas e mensagens. No dia seguinte, fui procurar Sirena. Tinha uma proposta a fazer para pagar, de alguma forma, minha dívida. Quando finalmente encontrei aquela mulher, ela estava com os mesmos caras de sempre, fumando e bebendo, em um dos bairros mais isolados da região. Fui me aproximando lentamente enquanto ela começou a zombar de mim com palavras ofensivas. Os outros caras que acompanhavam começaram a me cercar como um lobo à espreita de uma presa. Naquele momento, antes que me fizessem algo, disse que tinha uma proposta. Sirena ficou me olhando para que eu falasse, e naquele momento propus tirar dinheiro de Josué com minha própria mãe. Todos concordaram, pois Josué era um homem com muito dinheiro. Naquele instante, dei todos os dados que precisavam saber, e na manhã seguinte, vi que minha mãe saiu sozinha com algumas amigas. Com tudo planejado, certamente já estavam esperando na esquina de casa. E 40 minutos depois, me informaram que o plano havia sido um sucesso. Ligaram para Josué pedindo dinheiro. Ele se alterou e seguiu todas as instruções de não chamar a polícia. Naquele momento, Josué se preocupou porque não tinha a quantia de 2 milhões. Então tentou conseguir o que faltava com um de seus sócios. Por outro lado, Sirena me ligou várias vezes dizendo que minha dívida já estava quitada. Naquele instante, pedi que cumprissem o trato depois de receber o dinheiro e ela desligou o telefone. Horas depois, Josué saiu com uma maleta cheia de maços de dinheiro. Ele tinha que deixar em uma lixeira ao lado de um terreno baldio. De repente, senti algo dentro de mim. Era como um pressentimento, ou melhor, um remorso por ter entregado minha mãe. Então liguei para a Sirena, pedindo que deixassem minha mãe ir. Mas ela apenas disse, venha buscá-la neste endereço. Algo dentro de mim dizia para eu correr. E quando cheguei ao local, vi minha mãe caída no chão em meio a uma poça de sangue. Ela estava severamente machucada e mal conseguia respirar. Olhou nos meus olhos e, com lágrimas, me pediu perdão por tudo, fechando os olhos para sempre. Meu coração apertou e comecei a chorar desconsoladamente, porque Sirena não cumpriu o trato e agora minha mãe estava morta. Naquele momento saí correndo sem rumo, deixando o corpo da minha mãe no chão para nunca mais voltar. Queria me perder na escuridão, porque não conseguia sobreviver com o peso daquela culpa. Eu nunca contei a ninguém o que aconteceu. Fingi que não sabia de nada. Josué a encontrou e fez seu funeral. Ele nunca soube o que aconteceu de verdade. Depois de um tempo, vendi a casa, peguei o dinheiro do banco e fui embora para longe. E acreditem, até hoje, depois de 7 anos, vivo com esse remorso e pedindo perdão. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Envie seus relatos para viagemaldesconhecido87@gmail.com. Obrigada e até a próxima viagem.